Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou o Robledo Magalhães e esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida cotidiana, muitas vezes em interseção com as tecnologias do mundo digital. Inteligência pura. Como é o caso do episódio de hoje, em que a gente vai falar sobre esse sentimento de estar meio sempre sobrecarregado, sobrecarregada pela demanda digital infinita. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. E para conversar comigo hoje aqui, eu trouxe de volta Eduardo. E aí, Edu? Oiê. Pronto para se expor, falar dessa demanda doida? Pronto. Pronto. E tenho duas estreantes, convidadas maravilhosas. Eu tô tão feliz de vocês estarem aqui. A Carlinha e a Kate. Oi. Ó, como fizemos no último episódio, a gente vai trazer a público todas as nossas pílulas de coragem. Como eu disse no episódio passado, a gente fazia isso de backstage antes. Mas aí rolou, o público pediu e cá estamos. Então, assim, receba esse xalão aí desse lado. Cada um vai ler a sua e você aí, ouvinte, ó, pega no coração aquela que fez mais sentido pra você. A minha é: ansiedade não vai te levar a nada. Entre parênteses. E você sabe disso. Toma, ofereça outra face. Eu que escrevi essas pílulas de coragem há, sei lá, 6 anos atrás. Sou eu me dando tapa na cara até hoje. E tu? Seja a melhor versão possível de você, não dos outros. Nossa, essa foi uma lapada. No início eu achei que eu tava indo pra um caminho meio clichê, meio autoajuda clichê. Mas aí eu dei o plot no final da copy. Achei que entreguei. Aí coloca assim, bem bonito, entre parênteses. Não, pois é. sou. Eu E tinha negrito, uma coisa né? com parêntese e negrito. Não, Eu tinha essa coisa. É o recado final, né? Obrigado, viu? Eu do Parrobledo passado. E você, aí? A minha, eu não sei se eu vou ter que pegar outra, porque é exatamente igual a do senhor. É mesmo? A gata aí não. Gente, também Mas a conheci. pílula não se troca. Como uma luva. A batida de tambor dessas pílulas, ela é boa. Serviu. Também conhecido como sincronicidade, acaso, Deus ou qualquer coisa que o valha. Porque, Exatamente. né, a gente tá na mesma vibe por aqui. A minha é: coloque uma meta para os seus projetos. E eu tenho falado disso para mim mesma, deve ter mais ou menos uns 6 meses, diariamente. Gata. Eu aceito lacre em minha vida. Eu aceito lacre em minha vida. Ó. Então serviu. Então é Sim. sobre, gente. Então, Cada um leva pro coração. A gente vai vivendo aí, vendo que dá pra ser feito, né? Porque como diz... qual que é a mulher que fala lá? Eu queria ser tanta coisa. Mas A Débora gente, Seco. A Débora Queria Seco. ser Mas a tanta. gente é o que a gente dá conta. Dá pra ser. Dá pra ser. Exatamente. Bom, vamos para entrar no nosso tema. Eu vou puxar de novo, direto do metaverso, o áudio de uma pessoa que está presencialmente aqui, Vai bugar a cabeça da pessoa aqui. que é a Kate. Você vai se reouvir, você vai ter um divã com você mesma. Tcharam! Estou louco. Estou louco. Gente, quem aqui é ouvinte do podcast sabe. A Kate mandou um áudio para participar do Fritações da audiência, do Frita com a gente. Só que ela, assim, ela arrasou, ela mandou um textão, ela deu a letra, ela blow. Ela hablou e eu falei, eu não tenho condição de articular isso na metade de um episódio, você vai ter que vir. Hablo mesmo. E aí a gente começou a articular esse grande encontro de pessoas surtadas pra gente poder conversar a respeito. Só que eu quero mostrar pra vocês, pra geral que tá ouvindo, a fonte dessa fritação toda, que foi eu, bem angustiado, trocando ideia com a Kate, bem angustiada também. Ó, vamos ver o que a Kate do passado tem a dizer. Robledo, meu querido, fiquei com a cabeça borbulhante no final de semana, foi delicinha demais, obrigada por isso. E acho que a gente poderia falar sobre uma coisa que está me intrigando, que está mexendo com todos os meus átomos, que é a necessidade de fugir do digital. Doido, né? Na verdade, eu tenho lido alguns livros sobre minimalismo digital e estou cada vez mais convencida que o meu vício na internet vai me levar para lugares muito destrutivos se eu não procurar controlar essa tecnologia que hoje me faz refém, sabe?
Então, eu acho que seria uma oportunidade muito provocativa da gente usar o seu espaço no digital para refletir sobre o quanto o digital tem comandado nossas vidas. Você acha uma treta muito cabeluda? Se é para fritar, eu acho que a gente podia dar uma pirada, né? Sabe um negócio que eu me dei conta? Não, eu mal consigo ver ela. Ela está na minha frente, porque ela está coberta pelo manto da razão. Ponto. Eu me dei conta de que o axé das pílulas bateu tão forte que eu não mandei ninguém se apresentar. A gente só tacou o bonde. E aí você foi falar aqui das consultorias. Eu falei, gente, eu não mandei ninguém se apresentar. Vamos começar pelo início? Bora. Eu quero aplausos. Mais alto. Conta você então, Kate. Bom, eu sou Catarina Lacerda, e agradeço a oportunidade pela primeira vez me apresentar de um jeito diferente do trabalho. Eu me preparei para isso. Então vamos lá. Tem mais ou menos 41 anos que eu falo de mim a partir do trabalho, e hoje eu vou fazer diferente. Eu sou filha da Cida e do Kleber. Sou mãe do Pedro, do João e do Davi. E já tem lagriminhas. Quase. Você também. E esposa do Gui, meu grande amor. Também consultora de marketing, de inovação. Tenho uma agência de comunicação estratégica. Sou parceira dessas pessoas maravilhosas que aqui estão hoje. E atuo hoje basicamente com pequenas empresas profissionais liberais. Obrigada. E é uma das pessoas mais interessantes que a gente tem no mercado, já te falei isso. Pois é, preciso acreditar. Pois não acredite, tenho dúvidas. Não é? Uma pessoa super querida e super competente. E uma visão sóbria da realidade, interessada nas pessoas, e o que te torna muito interessante. Que bom. Já te disse isso, mas queria deixar público. E tu, Carlinha, conta pra nós. Difícil apresentar. Difícil, agora. Pois é. Nossa, eu devia ter deixado ela pro final. Ela complicou pra gente. Pois é, meu nome é Carla Gobi. As pessoas me chamam mais no diminutivo, né? Ou Carlinha, ou Gobinha, depende. Eu sou publicitária já há alguns anos. Tô terminando uma graduação de letras, uma pessoa louca, né? Ela me soltou do nada. Outro dia eu falei, uma graduação? Terminando? Uma graduação. Este ano, inclusive. Eu vou te expor aqui, não. Ela foi fazer o Enem pra acompanhar uma pessoa, passou. E aí foi fazer. Lindona. E tá formando em letra. Enlouquecida de fazer outra graduação nessa vida insana, né? Louca. Não, e ela é responsável operacional por um dos maiores eventos de marketing digital do estado. Fora que o resto. Tem edições. Pra mim, Carlinha já entregou. E ela tá bonita. Tá no amarelo, tá brilhando. Como é que faz? Eu fico chocado. Como é que vive, né? Chocado. Pois é. Hoje eu sou responsável pelo Reload, né? Que vocês participam, sempre muito queridos. É um evento itinerante de marketing digital do Sebrae. Fora outras coisas, né? Mas eu sempre trabalhei com marketing. Hoje eu atuo mais, né? Com foco nos pequenos negócios. Sim. E fechando um barzinho aqui, um barzinho ali. Inimiga do fim sempre. Inimiga do fim sempre. Não me convide se você não quiser ficar até o final. Exatamente. Não, eu acho que tem assim, tem a Carlinha, super comedida, ela vem aqui, ela vai ali. A Carlinha e um copinho de cerveja, ela vira a inimiga do fim. Automaticamente. Ela precisa apenas de um copo Lagoinha. Acabou. Ela vai gerar after. Eu já parei em sinuca com ela. Você lembra dessa história, gata? Quem vê essa carinha não pensa, né? Por isso que eu tô falando. Que assim, meu Deus, eu vim aqui. A gente não, e quanto bar fechante, assim, sabe aquela cena deprimente do bar inteiro fechado, só a nossa mesa, e o dono já meio assim, com dó e com raiva e carismático, tipo, gente, então tá, eu vou fechar, vou botar aí pra você. Me dá um copo de vidro, já bota um copo de plástico. Vai limpando, põe a cadeira, a gente fica em pé. Exatamente. Eu já fui expulsa de lugar que eu nem sabia que fechava. Assim, amiga, a gente já tá fechando, você poderia se retirar? E você sobrevive. Sobrevivo, não sei como, mas sobrevivo. Eu já fechei o karaokê da Cássia com ela aqui em BH. Eu não sabia que fechava. Quem faz a ata, gente? É lá? Lá que eu Quem fui... faz a ata da reunião? Mocinha, a gente tá fechando. Ninguém. É impublicável. E esse dia foi histórico, porque foi... Acho que até que a Paula tava também. A gente cantou Me Adora, da Pitty, no karaokê. Tá aqui você pra receber... Pam! Acabou o karaokê, acende a luz, passa a comanda. A gente fez o show. A gente fechou. Encerramento. Show de encerramento. E você? Então, eu sou o Eduardo Duda, sou ator, produtor, trabalho há 15 anos numa companhia de teatro lá em Porto Alegre, Companhia Extravaganza, que
esse ano completa 35 anos. E também trabalhei 14 anos no Festival de Artes Cênicas de Porto Alegre, que eu estava fazendo a coordenação de programação nos últimos anos. 2018, comecei a me aventurar com a gastronomia, e aí também eu fui lá fazer um curso técnico de 2 anos e comecei a cozinhar. E aí, em 2022, quando deu uma calmadinha ali naquela coisa da pandemia, que foi só uma acalmada, né? Porque esse assunto continua aí na nossa vida. Eu mudei para Buenos Aires para estudar gastronomia. Aí, terminei meu curso lá faz um mês. E aí, voltei. Tô voltando ainda. Acabei de voltar de lá. E é isso. E aí, moro em Porto Alegre, tenho vindo bastante para Belo Horizonte, por bons motivos. Com certeza. Só na ponte aérea? Só na ponte aérea. E é isso. E vamos agora pegar o link no que a Kate falou ali. Quem vai se botar na fogueira para poder contar quão viciado digitalmente tá? Alguém puxa? Ai, gente. Tchan. Olha, quer saber? Começo. Vai. Eu recentemente descobri que eu passo 6, 7 horas no celular, além de trabalhar de 8 a 10 horas por dia no computador. E eu tenho 3 filhos adolescentes em uma casa, e um marido, e eu durmo, e sou filha, e como? Eu sou péssima em matemática. Tempo, né? Eu sei que eu não sei fazer conta, mas as contas não fechariam. As contas não fechariam, com qualidade. Com qualidade. E aí a gente, bati a casa dos 40 anos e falei, bom, isso aqui é muito destrutivo, eu tô acelerando um carro em direção a um paredão, eu vou me dar muito mal, e eu não tô podendo, né? Por acaso eu tenho que continuar inteira para dar conta da confusão que eu arrumei pra minha vida, né? Que são 3 filhos. Claro. E aí... E que não é negociável. Não tem jeito, imagina. E aí, quando a ficha caiu, e que é uma expressão muito analógica, inclusive, que eu tenho adorado, que eu olhei pra dentro de casa e eu vi que eu tenho 3 projetos de viciados, ou viciados completos, na mais tenra idade, que nasceram numa geração completamente digital e que não conhecem a vida fora de uma tela. Eu falei, bom, ou eu me salvo para salvar eles, né? Então eu tô no momento agora de colocar a máquina de oxigênio, né? Uma máscara de oxigênio, aprender a viver sem, reaprender a viver sem, para ver se eu resgato eles. Total. Que trabalhão, hein? Os meninos chegam a ter crise de abstinência. Quando sem celular, eu, mãe, imponho que não, sem celular por algum tempo, e eles não, é físico. A última novela das 9 da Globo, Travessia, não sei se vocês viram, pautou isso com um dos personagens. Era uma família como qualquer outra, uma advogada, um pai que trabalhava numa escola, alguma coisa assim, e que estavam levando o dia, que o filho gostava de videogame, que estava jogando, e que estava nas telas, até que a coisa se perde e é uma adicção mesmo, se perde o controle mesmo. A Pamela, que veio no episódio passado, estava falando um pouco disso com o filho dela também, a partir de uma perspectiva que a gente fritou muito, assim, que é a ausência de tédio. Porque uma vez que está tudo suprido ali, né? A compra, a paquera, a conversa, a escola, o trabalho, a fofoca, a notícia. É uma elaboração fantasiosa, porque não vai ter cabo na realidade, de que você está conectado a tudo, fazendo tudo, mas na verdade você não está fazendo nada. Ausente. Você está conectado na Matrix. Você está na Matrix. E é muito interessante que nesse movimento de dar um passo para trás e olhar o mundo assim, você começa a ser observador de si mesmo e do outro. Do que tá acontecendo. Você vê um monte de zumbi, um monte de morto-vivo, assim, com a postura sobre o celular, com o olho baixo, com a energia consumida, sugada por aparelho. É muito doido, gente. Eu falei isso no episódio que a gente gravou sobre vício em celular. Que eu acho a semiótica do celular muito ruim mesmo, porque é um recorte da realidade, todo o resto perdido, cabeça baixa, corcunda. Assim, se tivesse uma cena pitoresca pra gente pensar, o futuro é essa, né? Todo mundo assim, cabeça baixa. E a gente tá lidando cada vez mais, a gente sabe muito bem isso. A Kate pulou aqui, mas eu vou comentar, ela é uma das consultoras mais críticas que eu acho que a gente tem nesse sentido. A gente vive trocando, tipo, a gente tem os pequenos lá e a gente sabe que a vida deles tá um corre, como que a gente fala pra eles? Eu não sou bem resolvida com isso. Você acha que eu sou? Tá doido, você sabe as crises que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade posta, que ela é tão grande, estruturada, configurada,
que, assim, não vou falar que não dá pra viver totalmente desvinculado, porque acho que dá. Inclusive, parte do processo é esse. Só que em alguma medida, perder bastante, assim. E tem a parte boa. Tem a parte boa do digital. Não é para negar o fato, né? Não é para é tudo ruim, né? Não, é a gente ser o senhor daquilo, a senhora do uso, né? E não ser controlado por aquilo. Acho que esse é o desafio. Mas aí eu acho que tem um corte geracional muito significativo mesmo. A gente ainda viveu a transição. A geração mais nova já nasceu imersa nisso. Ela não sabe o que é, né? E tem o componente do vício. O vício é incontrolável. Sim. E é uma formação de adicção de vício mesmo, assim. A coisa da recompensa rápida. A gente sabe, as plataformas os algoritmos das plataformas são todos orquestrados para que a gente se retenha ali para que possa expor anúncios. Tempo de tela importa muito. Se você vai passar esse tempo todo em um conteúdo aprendendo ou em 16 só zapeando, para eles pouco interessa. Na verdade, talvez até prefiram a segunda opção, que zapeando mais coloca mais anúncios para você. Eu tenho uma sensação pessoal, agora é a minha vez de me colocar aqui na fogueira, tá chegando, cada hora um vai ter o seu. Me consome uma libido mesmo, assim. Tipo assim, eu sinto que ao longo dos dias, tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Pronto. Dentro disso, esse aparelhinho aqui interfere gritantemente, e quando eu digo aparelhinho, tudo que tá dentro dele, né? As mensagens do WhatsApp, as demandas do e-mail, as notícias que você não pode ficar sem, porque esse mercado novo parece que vai reinventar a roda todo dia. E mesmo sem fazer, porque aí começam as especulações, né? Vai pra cá, vem pra lá. Vi do que tá acontecendo com o Twitter, por exemplo, assim. Eu sinto que eu tenho, sei lá, alguma potência naquele dia e parte significativa disso vai ser enviesado pra quê? E sem necessariamente construir nada, assim. Eu passei o dia passando raiva nas redes, ou eu passei o dia dando check, respondendo demandas que eu ainda vou ter que fazer quando isso terminar, assim. Pra mim, eu tenho começado a fazer literalmente uma distância física da parada. Tem momentos, igual eu disse nos episódios passados, de dar um check, assim, tipo, ali nessa tarde, final de tarde, vou responder todo mundo, fazer o que precisa. Fora isso, eu tenho deixado em outro cômodo mesmo, assim. Porque parece que a presença te dá um engancho de dar uma olhada. Te puxa. Sei lá, você tá escrevendo uma coisa, vai carregar um arquivo, travou. Aí você já pega. É automático. É uma possibilidade. Então, não ter, inclusive eu não tendo, às vezes vem um impulso de procurar. Sabe, assim, botei meio da tarde, cadê meu celular? Tá lá no negócio. A gente já tá com um gancho na parada ali, que aí você passa 3, 4, 5, 6 horas e chega no final do dia, porque a gente não passa contínuo, né? Você não... Cadê minhas horas? O que eu fiz com isso? E isso é vida. Não são horas, né? É a soma dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, vida. Sim. Tá ficando pra lá, né? Tanto de às vezes 1/4 da sua vida você vai passar no celular. Nossa, que... É chocante demais. Desculpa, gente, eu vou levantar e vou embora. Porque... Esse é o final do episódio, beijo, galera. Tchau. Como que isso bate pra vocês? Olha, eu fiquei pensando agora, quando a gente tava falando, né? Me vem muito essa coisa das redes, da tecnologia, de tudo, no trabalho, nessa transição do trabalho, porque eu fico pensando assim, eu produzia antes no festival de teatro, que a gente recebia fotos release e esperava um DVD da peça para poder ver. Aí depois a gente já começou a receber o link, e aí a gente já começou... Então, assim, essa coisa começou a tomar conta que a gente vai esquecendo. Como é que eu produzia mesmo antes do teu WhatsApp? Como é que eu fazia? E aí a gente fica pirando, e se eu não tiver agora? Eu continuo fazendo? E uma coisa que me bateu muito, que veio agora, foi durante a pandemia, nós artistas que, enfim, a gente estava ali no fazer manual, a gente teve que também se adaptar a fazer produtos digitais. A gente produziu um festival inteiro digital. A gente produziu materiais artísticos digitais. No momento que aqui no Brasil a gente não tinha muita referência de e sem nenhum preparo, né? Assim, sem repertório, sem preparo. A gente tinha que, de alguma forma, fazer e se reinventar. E aí, e agora a gente está com vários projetos abertos aí de leis de incentivo, e é uma coisa muito... que nos exige o digital, e como isso vai ser divulgado, e como...
E a gente não sabe, às vezes. A gente não tem ideia de como fazer. Tem uma parada que rola muito, talvez você tenha com alguma mais proximidade, eu ouço. Que atores, atrizes são escolhidos, elencados, também pelo que eles simbolizam em rede social, né? Isso tá acontecendo muito. A gente vê aí exemplos dessa mesma novela que tinha uma influencer que estava ali totalmente despreparada fazendo uma novela. Então, realmente, já começa números, né? Os números. A gente tá virando número, como aquele episódio do Black Mirror, do Black né? Mirror, Curtida. Né? A gente tá nos números de curtida. Isso é muito louco. Pra mim, que... E não é tão distante você pensar, por exemplo, o Uber, se você não for bem avaliada, ele não te aceita, né? É bem parecido com Black Mirror. Exatamente. Não, e não precisa extrapolar só das notas, assim. Nesse caso mesmo, mesmo que não seja tão direto, por que aquela influencer tá lá? Porque o número dela importa muito. Exatamente. Por mais que o discurso possa ser outro, a gente sabe que é isso. A gente sabe que as oportunidades, as portas se abrem, as portas se fecham de acordo com aquilo que você representa ou não online. Às vezes eu fico pensando um pouco, talvez você com um pouco mais de distância também possa ser analisado, se não é do nosso mercado, se não é da nossa galera, marketing, tecnologia, alguma coisa assim, que tá mais cooptado por isso, ou se já pegou geral. Porque na nossa galera, tá todo mundo adoecido. Eu posso dizer em primeira pessoa e de pessoas próximas e de pessoas terceiras, de pessoas que eu encontro em palestra. E nós não temos geral. 10 anos disso, né? Não tem. Como serão os próximos 10 e os 20 e os 30? Me assusta. De uma coisa já instalada, né? Introjetada na gente. Assim, eu não consigo lembrar como era antes. No trabalho, antes do WhatsApp, do smartphone, eu não sei. Não, e olha, a gente já tá falando de tecnologia de vestir. Que são os relógios que monitoram sua vida digitalmente. Exato. Eu sou muito resistente. É muito surreal, porque aí deixa de ser importante você praticar atividade física, para você bater a sua meta de 10 mil passos, porque ontem foram 9, aí você vai de 10 para 11, para 12, para 3, de repente você tem uma lesão, porque importa a meta que está sendo monitorada todos os dias e não a atividade em si. Pois é, e eu acho que tem uma coisa da metrificação da vida que é esquisitíssima. Loucura. Porque a vida não se faz dentro do esquadro. Aí vem aqui a minha pílula do dia. Coloque uma meta para os seus projetos. E ao mesmo tempo que é muito necessário, e só por causa disso, de 6 meses para cá que eu tô conseguindo fazer coisas que eu queria fazer a vida toda, vem essa loucura de que coloque meta para tudo. Meta para quanto senão você come, Sim. Não, você não faz. E aí você vira uma máquina. Mas será que, né, fritei aqui agora, será que não é justamente porque a gente está colocando meta em tudo que a gente está perdendo a capacidade de focar a meta naquilo que significa? Importa, total. Porque em algum sentido, assim, botar um carro na rua, botar um projeto no mundo, fazer uma transição de carreira, exige. É meio um projetinho que exige libido, exige tempo, exige nananã. Só que a gente tá botando a meta dos passos, a meta da alimentação, a meta... E aí vai outras, a meta de não ficar no celular, a meta de encontrar, a meta... Que aí a gente perde a capacidade de engajamento aonde importa. Olha como tudo metalinguístico aqui, Carlinhos. Olha como a linguagem entrega. A gente tá engajando virtualmente, acaba engajando virtualmente, e talvez a minha aposta aqui é que a gente perde engajamento real na vida, né? E aí, eu vou extrapolar aqui na nossa reflexão, porque no momento em que a gente consome tempo e energia, que são os recursos mais preciosos que a gente tem, e os que não voltam, né? Tempo e energia, horas do nosso dia, num aparelho, são as horas do dia que a gente não está dedicando à meta que é significativa para a nossa vida, o nosso projeto. Matematicamente. Que é o que você está dizendo. E fica muito... É um torpor, porque essa economia da atenção, tem pessoas muito competentes do lado de lá, pensando em como destruir suas barreiras de autocontrole. Muito importante sinalizar isso. E aí a gente vê que a gente não tá falando de força de vontade. Não é o quão disposta eu tô a deixar o celular fora da sala para que nessa arquitetura comportamental a gente dificulte o acesso à tecnologia. O quanto realmente o mundo hoje permite que você se desconecte. Muito pouco. Eu tenho um link aqui, inclusive vou primeiro trazer do episódio sobre o uso de celular, que é um estudo da FGV que foi publicado no início desse ano, que fala que nosso país, o Brasil, tem mais de 2 dispositivos digitais por habitante.
contando para dispositivos digitais, computador, notebook, tablet, smartphone. De uma forma geral, a gente tem um monte de tela para a gente poder se enganchar o tempo inteiro. E desse outro lado, engenheiros de software que estão cada vez mais habilidosos. Agora, com Deep Learning, Machine Learning, inteligência artificial, nossa, assim, vai que vai, né? A gente pode entrar loucamente aí, imaginar como que o nosso querer está sendo sequestrado por esses algoritmos. Inclusive, a Pamela falou um pouco disso. A gente tem também um link do Poder 360 que fala: Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. E aí a gente tem uma questão tanto populacional quanto de tempo de uso. E aí tem uma terceira notícia que eu quero linkar aqui, a gente conversa a partir dessa mistura, que vai para um outro canto, mas eu acho que tá tangente ali, que é: por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Será por quê? No país com maior prevalência de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, quem tem algum transtorno mental ainda é visto com muito preconceito. E aqui, vamos mais uma vez falar dela, a pandemia. Que acelerou mais ainda. Acelerou muito. Uma das principais explicações para esse aumento é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social recorrente da pandemia. Além das restrições à capacidade de pessoas trabalharem, busca de apoio na família e na vida social. A solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte de pessoas próximas foram fatores estressantes que levaram à ansiedade e depressão, disse Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tem uma outra parte que eu vi nessa matéria que fala meio sobre os sintomas, meio separadinhos, e para mim foi um bem completo. Deixa eu ver com vocês. Coração acelerado antes de uma prova, de um teste, de uma ocasião. Check. Nervosismo de uma reunião importante ou significativa. Check. Mãos suadas no primeiro dia de trabalho ou num novo projeto. A gente normalizou sintomas que estão se agudando e que são um quadro de depressão generalizada. E aí por isso que eu quis trazer essas notícias juntinhas, eu não consigo desvincular. A gente ter mais de 2 dispositivos por aparelho, ser o terceiro país mais viciado em redes sociais e, por acaso, os mais ansiosos. Um combinho do terror. Não é um combo do terror? E aí bate um pouco. Por isso que eu lembrei das matérias que a Kate trouxe, que não é como se a gente estivesse vivendo esse cenário dentro de um sistema hermético. A gente está vivendo dentro de um cenário que tem intenções muito bem calculadas e muito direcionadas para causar isso na gente e, se a gente extrapola essa conversa, para causar a doença e vender a cura, que não vai curar e vai causar mais doença, porque tudo que você precisa depois de um dia muito exaustivo é descansar, parar e rolar o feed, produzir mais para que a gente venda anúncios e você compre, e achando que nessa compra vai ter alguma satisfação ou realização, e não vai ter. A coisa que me vem é meio ratinho na ratoeira, sabe? O tempo inteiro. Atrás do rabo, né? Exatamente. A recompensa é muito pobre. É muito pobre o que a gente ganha com isso, né? Quando você vai lá, não é meu caso, mas eu vejo que é o caso dentro de casa, lá em casa, assim, é o que eu vejo com os colegas e também com os meus filhos, é que essa busca por aprovação social que a gente tem nas mídias sociais demais, elas são quantificadas por curtidas, por comentários, por compartilhamentos, por uma visibilidade que é virtual, uma relevância que não é palpável, não é materializável, né? E a gente espera muito que os nossos clientes se beneficiem disso de alguma forma, que seja dinheiro no bolso, ou uma prosperidade profissional, mas para quem não trabalha com isso, é basicamente curtida, comentário, uma relevância suposta, uma ilusão. Exatamente. E isso não enche barriga. Na prática, assim, para a nossa necessidade humana de aprovação e de criação de vínculo, o nosso cérebro foi projetado para estabelecer conversas reais, há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E aí, tem 10 anos para cá que a gente fica dando migalha em forma de curtida, em forma de afeto, achando que a gente está mais conectado. Super.
Super. Com essa ilusão. É uma falsa ilusão de proximidade, né? Exatamente. Que não existe. Como se desse para substituir. Você não precisa sair de casa e encontrar todo mundo. Está a um clique, não está. Não tá. É um simulacro é um cheirinho da parada. Não é a relação, a construção de afeto em si. Pois é, e aí eu fico pensando muito como que, ao longo dos anos, a gente muito confortavelmente foi cedendo parte dessa liberdade, né? A gente falou muito também no episódio sobre o celular, como que a gente foi conferindo credenciais, assim. É onde você compra, é onde você passa tempo, é onde você constrói relações, é onde você dá match, é onde você encontra... Acorda pro dia. Tudo. Você acorda... Você acorda com ele. Tudo. E é quase impossível hoje, dentro da nossa realidade, né? Fazer essa fantasia de uma realidade, de uma rotina, sem, né? Porque um pouco do que me bate é isso. Parece que a gente já foi longe demais. Todo mundo entrou na brincadeira e começou a brincar, enlouqueceu. Tá difícil voltar, Fica né? difícil voltar, fica difícil me manejar para um outro lado. Eu me sinto absolutamente desconfortável com os níveis de exigência e de cobrança que se tem de performance no digital, assim. Alguém te acionou pela manhã... Você já tem que responder. Virou o almoço, é uma questão. Não, e quando você né? trabalha com marketing e não tem um Instagram, que é meu caso. Eu sou um ET. E como a minha credibilidade é arranhada, eu tenho um esforço enorme para explicar para as pessoas que é uma decisão, é uma escolha, e que eu banco as consequências disso. Kate. Mas as pessoas falam mesmo. Ou então, se você tem, não usa, não posta. Fala, nossa, mas você trabalha com isso. Você não posta, você não vai falar disso. Eu falei, não quero. É como se você estivesse ferindo o sistema. Você está ousando ser diferente e tentar viver uma vida real, mesmo trabalhando com aquilo. É uma anomalia social. Sim, até porque vai cair numa outra promessa fantasiosa que é, como assim você não vai ser empreendedora de você mesma? Como assim você não vai se vender online? Você tem essa possibilidade. Você tem que fazer seu marketing pessoal. Todos têm, né? Porque se for toda essa coisa do default é que assusta. E tem um negócio que você falou também, assim, que a gente está construindo. Espero que para os nossos clientes esse engajamento todo vire algum retorno, algum dinheiro. Mas até falando do outro lado, assim, como CNPJ, tô aí na internet desde 2016. Construindo um Instagram, era o que tinha, não era? Massa, criando uma comunidade engajada, é uma das principais plataformas, hoje ainda funciona. Entrega um 10º do que entregava. De que valeu 6 anos que eu fiquei construindo? Vida. Valeu a sua vida. Entende? E uma pressão, e uma loucura, e uma pira, e por causa dessa angústia toda, eu fui estudar, eu fui ler. E era até uma das substituições muito irônicas, tipo, não tenho mais celular, vou ter que fazer alguma coisa da vida, vou ler. E aí, caí em 2 livros, e um deles abre falando assim, como todo criador de tecnologia digital, é preciso praticar o primeiro mandamento do tráfico de drogas. Não fique chapado com a sua mercadoria. Eles não usam. Bam! Eles não usam. Quais são os livros? Indica pra gente. Gente, esse aqui foi o primeiro, Minimalismo Digital. De quem? Autora ou autor? Autor. Cal Newport. E nesse livro ele faz um gancho para esse outro irresistível, que é por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela. E cheio de coisinha aqui do lado, de lembretinho de pedaço de livro. Mexeu com você, aparentemente. E virou fichamento, e virou estudo, e tá virando artigo, e resenha, e assim, tá me salvando. E veio desse movimento que você comentou de eu preciso me salvar para salvar meus pequenos. Está me salvando. Todo marcado. E aí, qual que é a lógica? Ao substituir o tempo de tela, se eram 8 horas, 6 horas, 5 horas de tela, vou fazer coisas produtivas. E a defesa que eles fazem aí no livro, os autores, pratique a mídia lenta, que é, ao invés de ter que ler quem lê tanta notícia, né? Caetano já não tem isso. Isso lá na década de 60, 70, quando essa música foi composta. Hoje, quem lê tanta informação, quem precisa disso, será que não vale muito mais a pena, ao invés de você ficar lá zapeando suas agências de notícia preferidas, entrar num podcast que vai fazer 1 hora de discussão, que te leve para algum lugar e guardar seu HD pro que importa? Total, só que aí a gente vai ter que começar a aprender a perder. Que é algo que aparentemente é muito difícil pra gente, né? Que é perder um pouco das notícias, perder um pouco dos babados, perder um pouco das novidades. Perder trabalho.
Perder relevância. Perder trabalho, perder autoridade. relevância. Essa talvez pra mim seja a parte mais difícil, viu? Inclusive de se posicionar. Banco. Você tá falando de uma posição de extremo privilégio, óbvio. Mas ainda assim, toda vez que, sei lá, a pessoa não precisava de um prazo mais rápido do que eu gostaria, do que eu poderia, do que eu me disporia, e aquele trabalho se esvai, eu fico pensando, ai, vai faltar, oh meu Deus, como é que nunca falta. Mas aí até convencer a nossa cabecinha, né, que tá... Tudo bem que eu sou mais otimista que deveria, mas a verdade é que a gente chegou até aqui sem. Entende? Entendo. A gente se construiu a partir de recursos próprios que não estavam no digital. O futuro é digital, o presente é digital? Claro que sim. Mas é como você disse, eu já vivi sem. Eu cheguei até aqui, eu não estou condicionada a isso. E poder negar, vou olhar para o celular e falar assim, não te quero, não agora. Agora não. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu pratico muito virar ele pra baixo, assim, mesmo que ele esteja próximo, se a pessoa tá com alguém, não, eu tô contigo, velho. É porque se apita... Você já quer pegar, né? Exatamente. E o tempo que você gasta para recuperar a concentração depois que você se interrompe? É exaustivo. Falei isso uns episódios pra trás também. Você entra, assim, eu passo 15 minutos pra ficar e 15 minutos pra voltar a fazer qualquer outra coisa. Como que se produz? E aí é lógico que, ao trocar o celular, né, ao parar de usar ele indiscriminadamente, eu já estou indo pro meu 15º livro no ano. Essa daqui é louca do livro. Você já leu quantos esse ano, amiga? Ai, eu não contei, mas deve ser 15, 17 por aí. E aí, olha que troca saudável, gente. Muito. O que o celular te dá em relação a isso? De você conseguir se implicar, inclusive, né? Porque pra mim, as minhas substituições que eu tenho tentado largar do celular é de me implicar em primeira pessoa. Tipo assim, eu vou ler um livro... eu vou ler, eu vou ver como é que aquele livro me toca, vou ver no que ele me engancha, vou marcar, Porque eu acho que quando a gente tá no celular, a gente tá muito na instância do outro, assim, sabe? Assim, respondendo a demanda do outro, vendo a vida do outro, publicando para que o outro veja. A gente, por mais que a gente performe, por mais que a gente coloque, a gente pouco se implica. Pra mim, essa coisa do implicar, se implicar que eu tô falando, é tipo, tá numa conversa com a amiga, ouvir a dor da amiga e às vezes falar da sua dor também, sabe, assim? Poder tomar cerveja e falar, tá difícil pra caralho, por isso. Ou celebrar, mas celebrar junto, ter toque, ter coisa, ter implicação, que vai gerar, acho um pouco do que você tá falando de vida. Vai gerar memória pra lembrar depois, vai gerar laço pra poder recorrer quando precisar, vai gerar conexão na onde ela acontece, de fato, né? Que essa coisa que eu trouxe de que a gente foi terceirizando cálculo, compra, afeto, tudo pro telefone, eu acho que a gente acreditou também que dava pra tirar um pouco de si, sabe? Acho que o movimento foi um pouco tentar tirar de si e colocar nesse Deus, né? Nessa era meio tecnocêntrica que a gente tá vivendo. E é exaustivo, né? Porque é um ritmo algorítmico. Então, a gente nunca vai dar conta dele. Humano. Ele não é humano. Só que é muito difícil dar conta disso, né? Porque é vendido como se fosse. Porque, afinal de contas, você tem o mundo na palma das suas mãos. E você acha que você ganha tempo com isso, né? Você tá no celular, você paga a conta, você responde, você vê as notícias. Você faz 1 milhão de coisas, você faz mas... Então, a demanda infinita vem meio daí, porque... E aí você cansa. Você tá achando que você tá ganhando tempo, mas você tá aumentando mais as coisas que você tem que fazer, né? Até porque qual o momento que acaba? Em outros horários, né? Em horários que você não estaria fazendo, né? Posso comprar 1 da manhã... Exatamente. Faço na hora que eu quero. Assim, a demanda eu escolho, assim, eu escolho a hora que eu quero fazer. Antigamente, eu acho que os seus filhos nem têm isso, assim. Se eu queria ver a novela ou o filme, era na hora que passava na televisão. Exatamente. Era programação, então ia repetir. Hoje não, ele vê tudo, inclusive, se ele quiser, né? Ele pode sentar e passar o dia vendo. O Spotify, a gente pra ouvir uma música que queria, tinha que sortear a rádio. Então, rezar pra música passar na rádio. Hoje, pode gravar lá na Vou ver o top 10, que eu acho que ela tá entre as e nós estamos falando de 20 anos, gente. Não é foi muito uma mudança tempo. muito brusca. Não é muito tempo. Muito brusca. E pra uma aceleração... que não é humana, né? Como a gente tá falando, realmente. Aí começa realmente a extrapolar o humano quando você pode ouvir no vezes 2. Você não pode ouvir no vezes 2. A pessoa fala normal. Fala no vezes 1. Você não deveria poder acelerar as pessoas, porque as pessoas não vão falar mais rápido pra você quando você encontrar com elas. Eu ouvi isso de uma amiga recentemente. Ai, gente, que sem paciência. Se eu pudesse, eu botava todo mundo no vezes 2. Você não pode.
Você não Acelerar. pode. É tipo você vai Clique, ter que lidar né? com isso. Aquele filme que você vai Exato. passando, que você não quer viver, né? Acelerar as coisas, aí quando você vê... Só que então, aí esse é o Que eu ponto. fiz, Só que aí né? quando você vê, porque o ponto da Kate, ela falando nisso, é muito bom. O que tá passando? Vida. Não é que daqui 40 anos vai dar pra refazer algo. Passou. Foi. Essa Você coisa viveu, do clique é viveu. muito bom também. Assim, apressou, e aí? Pra chegar onde? Esse filme Lugar mostra nenhum, muito isso. é. Bem... E é triste, eu né? tenho um marco que é muito cruel, que eu antes tinha crianças, hoje eu tenho adolescentes. Então, um ano que eu perco é uma barba que apareceu dentro de casa e eu não vi. Aham. Entendeu? E aí... O ser humano é outro. É outra pessoa Ele que tem tá valores, ali. ele tem causas. E que daqui a pouco vai ganhar o mundo e eu não vi quando aconteceu. Isso é muito triste. Isso é muito Vocês triste. entenderam o tamanho do meu desespero? Eu entendi demais da conta. E já tinha te falado isso. Eu imagino que a gente só vai imaginar mesmo porque essa coisa de você tá fazendo o seu movimento em prol deles é muita coisa. Porque uma coisa é resolver o teu BO. Outra coisa é ainda tentar ser exemplo, tentar ser orientação pra aquele tentar outro. mudar o hábito, né? Resgatar. É um resgate. É resgate. Quando a gente Gosto fala demais. de vício, né, que a gente se reconhece enquanto viciados, é preciso a gente assumir o vício e para buscar a recuperação, assim, né? A reabilitação, na verdade. É como se a gente fosse alcoólatra, como se a gente fosse usuário de uma substância muito entorpecente. Muito. Que a gente precisa assumir, olha, eu realmente não vou te responder porque eu estou tentando me livrar do vício em internet. Exatamente. Me ajuda. É assumir essa vulnerabilidade e falar pro outro, olha, se você não quiser me esperar, eu vou te entender, mas eu não vou apressar o meu passo por você. Eu realmente não vou te responder. Mas eu não vou postar. No caso... Eu tenho outras escolhas no momento. Total. E é foda de ter que bancar essa escolha sozinho, né? Porque a sociedade não tá pronta pra isso, né? Porque ninguém quer fazer isso, Ninguém né? quer. O que você ia dizer? No caso dos filhos, né? Eu acho que é mais difícil, porque você tá tentando resgatar algo que eles nunca tiveram, né? Porque seus filhos já nasceram digitais, né? Já. Então, eles não sabem o que era antes. A gente tem dificuldade de lembrar. A gente é a última geração, né? Eu fiquei pensando assim, como era no trabalho antes, quando eu tinha saído. Porque você desligava o computador e era isso. Alguém te ligava se fosse algo muito urgente. Muito urgente. Fora isso, esperava outro dia para resolver. Hoje, não. A demanda chegava por e-mail, organizada. E por e-mail. Nossa, por e-mail, tudo gente, ali. Hoje você fala, eu conversei com a pessoa no WhatsApp, foi no e-mail, foi no telefone. Foi áudio, e você conversou foi buscar? E você ouviu quantas, você conversou com quantas ao longo do dia? Você com, sei lá, 20, 30 pessoas. É um enxugar gelo. O tempo todo. E você chega no final do dia falando, fiz nada. Fiz nada. E menos um dia de vida. E menos um dia Isso de tem me vida. apavorado. Tem também pra mim, viu? E no meu caso, menos um dia de vida com os meus filhos em casa. Que inevitavelmente eles vão, tomara que vão. Tomara que vão. Ser mãe é um trabalho ingrato, né? Se você fizer o seu trabalho, se você fizer seu trabalho bem feito, você fica sem eles. Puta merda, hein, gata? O reloginho tá contando. O reloginho tá contando. E eles estão, imagino que nessa adolescência, no ápice, né? Porque a adolescência é quando você tá pavãozinho, é quando você quer... Meu mais velho tem mostrar. 16 anos. Ele vai fazer Enem. Deus me livre e guarde, mas vai fazer Enem. E os gêmeos estão com 13. Então, já foi. A massinha endureceu. A verdade é essa. Mas eu já falei isso aqui. Eu dou graças ao bom Deus por eu ter vivido a minha adolescência longe de também. rede social. Também. Nossa, eu não... Imagina o tormento mental que não deve ser, gente. Nossa. Tudo potencializado. Por isso que os distúrbios de imagens estão escalando grotescamente em todos os países. Com essa cultura da selfie muito grande, do né? filtro, que você não sabe se é real. Desse tanto de registro de coisa que a gente tá tendo, né? E é uma felicidade que, assim, você enxerga, nossa, a vida da pessoa é tão legal. E não é aquilo, sim. né? Você Não, só... E mesmo a gente sabendo que não é. Porque tá todo mundo jogando o mesmo jogo, fingindo que... E mesmo assim, só que a gente acredita, porque é meio inebriante. E o discurso cola para essa geração jovens, imatura, né? difícil. Porque são jovens e eles não têm maturidade mesmo, nem vivência, nem maturidade cognitiva. E uma vez eu me vi numa discussão com um dos meus filhos, ele tinha 11 anos na época, e ele falou assim, mãe, você trabalha com digital, não trabalha? Eu falei, porque não entende muito bem o que a gente faz, né? Eu falei, sim, trabalho. Aí ele falou assim, por que você não é rica? Pam, pam, pam. Porque as pessoas ficam ricas com digital. Eu falei, sim, algumas pessoas ficam ricas com digital. E por que você não? Você deve estar fazendo alguma coisa de muito errado.
um moleque de 11 anos. E aí eu respirei fundo, eu falei, por onde eu começo? Por onde eu não sei. Por onde você começou? Por Você onde lembra? eu começo? Eu acho que eu xinguei. Perfeita. Primeiro. Eu acho que, tipo, volta. Me respeita. Mas assim, é muito complexo, porque, olha... A visão que ele tem, né, do... E qual é a capacidade dele de elaborar tudo isso? Que eu vou falar com ele agora, que eu vou tentar... Mas eu acho que talvez ele não é, definitivamente não. O que ele se pegou foi tipo assim, tem um exemplo ou outro que inclusive publicitariza isso na internet. Os vídeos lá da nova mansão do Tererê Tarará. Para ele é fácil. É o que existe, não é real. O mercado não é esse? Não tá? E por que você também não? É. Eu tenho uma coisa que eu já falei muitas vezes com os meus amigos mais próximos, que eu gostaria de ter um pouco menos de, sei lá, de fritação do que eu tenho, porque a fórmula do digital, ela existe, no sentido de que a gente sabe o que engaja, a gente sabe como fazer, escândalo vende, existem coisas. Só que eu acho que o que você abre mão interno de si, da sua intimidade, da sua imagem, chegar nisso não vale a pena. É um custo muito alto, e que eu acho que principalmente para gerações mais novas não tem a condição mesmo, por não ter vivido antes, de mensurar não tem isso. Filtro, né? O que é o valor da sua imagem exposta. E principalmente, pelo menos pela minha experiência, eu imagino a sua imagem exposta tão cedo, eternizada, tem material publicado, sabe? Deus me livre, é um eu era preço que eu babaca jamais aos 12 anos. pagaria, jamais. E não existe uma geração que tenha chegado ao fim da vida para contar, né? Não, seremos nós. Seremos nós. E acho que aqui pelo meio do caminho a gente já tá vendo que não tá compensando tanto, né? A previsão não parece muito interessante, não. Por isso que eu sou super fã das muitas empreitadas, tentativas de regulamentação e imputação de responsabilidade para as redes. Porque é isso, assim, até agora a população civil está segurando sozinho o rojão de algo que é algoritmicamente orquestrado para jogar contra. É gol contra o tempo inteiro. A gente precisa que essa coisa se organize um pouco. A gente precisa que haja limite. A gente precisa que haja responsabilização para que toda a culpa não fique caindo sobre a nossa saúde. Uma autogestão, né? Assim, que não individualize isso. Mais uma vez, o sistema capitalista maravilhoso nisso, individualizando o fracasso e o sofrimento, para que a gente coletivo. Não entende que tem uma causa sistêmica. Que é completamente colocado para todo mundo do mesmo jeito, né? Exatamente. Galera, é com essa que a gente vai deixar vocês, tá? A gente não vai levantar energia aqui, não. Vai todo mundo pegar essa. Cada um pega a sua pílula. Mas é porque eu acho que você pontuou muito bem lá no início. Eu acho que o primeiro passo é inferir sobre si mesmo, né? Tipo, assumir, entender, organizar isso internamente. E acho que depois de todo esse papo, eu não teria uma vontade. Galera, então tá, vamos lá. Eu acho que o BO é esse mesmo, né? Isso me deixa um pouco pra baixo. Sinto muito, gente. Não, Kate, eu acho que é sobre. Eu acho que a gente pode deixar aqui, a partir do momento que a galera for fritando, pensando, aonde a gente pode se encontrar. Pra trocar angústias, realizações, como é que a gente tá fazendo. Inclusive, queria me juntar às amigas do episódio do Vício em Celular e propor uma criação de um grupo de apoio analógico pra gente conversar sobre num bar. A gente combinou no final do episódio de tomar uma no bar sem celular. Ai, maravilhoso. Sem celular. Aí a gente pensou de talvez um só levar pra poder chamar os Uber e tal, a gente fazer uma contenção. Porque tem isso. Eu posso ser motorista da rodada porque eu não bebo, então. Não precisamos de Uber. Agora vai. Agora sai, Kate. Era a peça que faltava. Pronto. Aqui, você falou que tá sem Instagram. Onde o pessoal te encontra? Não encontra? Assim, eu tenho, mas ele é fictício. Eu tô até pensando em fazer uma grande provocação por lá, assim, de falar assim, eu tô aqui, mas não existo. Então... É só pra dar Eu acho chique. A gente já teve convidado aqui que deixou e-mail, tá? Caso queiras. A Gabi deixou o e-mail profissional dela e falou que quer me contatar é por lá. Mas eu também não tô querendo responder e-mail, não. Mas tudo bem. Não quiser deixar nada, também deixa a fritação. Tá bom. Não, é Catarina.Lacerda, Catarina com KTH no Instagram. E às vezes, a cada 4 meses, eu vou lá ver um direct. Ver se tá funcionando, se tem gente por lá ainda. Exatamente. E tu, Carlinha? O meu é Carlinha Gobi. Não sou, acho que igual a Cat, mas assim, uso muito pouco mesmo. Todo mundo, aí tu vai olhar, ai, que povo evoluído, low profile, não, ansioso. São formas que a gente tá usando pra conseguir lidar. E você, Edu, deixa qual? Eu vou deixar o meu
Bom, então na pandemia criei um Instagram de receitas, então vou deixar o Me Passa Receita. Legal. Me Passa Receita Duda no Instagram, e lá eu troco umas receitas e algumas dicas de viagem, de lugares que eu vou. E é isso. Tá bom. Vou molhar minhas palavras para poder dar meu jabá, peraí. Pra quem quiser continuar conversando comigo, S2 Marketing, Instagram, TikTok, Twitter, essa parafernália toda aí. E só pra lembrar, o Frita Comigo é uma produção independente, por isso é tão importante você me apoiar aí compartilhando online e na vida real também. Você me ajuda classificando o podcast aqui com 5 estrelinhas no seu tocador, compartilhando o episódio lá nos stories, enviando nos grupos, mas também comentando com os amigos, com as amigas, fritados, fritades. Não é, gata? Bom, o roteiro e a produção são meus, as artes da capa são da Gabriela Oliveira, a gravação acontece aqui em BH, na 09 Studio. Um beijo e até o próximo papo. Tchau!